Olá a todos do YouTube, eu me chamo Diego Reis, quero informar vocês que eu sou novo aqui no YouTube e este é meu primeiro vídeo. E o meu primeiro assunto é: você saberá a verdade sobre o dízimo, algo que não é revelado por interesses financeiros. Agora, como é para nós sabermos a verdade de alguma coisa? Obviamente é estudando e buscando, né? E pesquisando. Então, assim, sobre o dízimo, não existe outra forma melhor de estudar sobre o dízimo que não seja a própria Bíblia. Eu vou citar para vocês aonde está citado a primeira vez o nome dízimo e qual o propósito. Primeiramente, nós vamos no primeiro livro da Bíblia que se chama Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, que está escrito assim: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou todos os inimigos em tuas mãos, e Abraão deu o dízimo de tudo. Então já está bem claro que Abraão deu o dízimo de tudo porque Deus o abençoou em uma guerra. Deus fez Abraão vencer uma guerra. Mas por qual motivo Abraão guerreou? Abraão tinha um filho, um sobrinho, um sobrinho chamado Ló. E Ló foi capturado pelos reinos. Então Abraão, sabendo disso, Abraão foi atrás de Ló. Então, mas para Abraão conseguir ter Ló de volta, ele tinha que guerrear com os reinos. E por fim, Abraão venceu, trouxe o seu sobrinho Ló, trouxe os seus bens materiais junto, e as pessoas juntas também. Então, mas Abraão não ficou com todos os bens materiais. Lembrando que dízimo aqui em Gênesis ainda não está como lei, ainda não está como ordenância. Abraão aqui lhe deu dízimo voluntariamente, um dízimo de despojos. O que é despojos? Algo que não pertencia à pessoa. Então, esse dízimo não era de Abraão. Ele conseguiu, através da guerra que ele teve com os reis, e aí ele teve posse de todos os bens materiais. Ele não quis ficar com esses bens materiais. Então, ele colocou na responsabilidade do sacerdote e rei ao mesmo tempo, Melquisedeque. Então, se Abraão deu o seu dízimo, todo o dízimo a Melquisedeque, o que Abraão fez com o restante dos bens materiais? Ele entregou de volta para um rei de Sodoma. Ele entregou todo, ele não ficou com nenhuma, nem os bens materiais. Então, foi isso. Foi um dízimo voluntário, porque Deus deu vitória para Abraão na guerra, para resgatar o seu sobrinho Ló. E foi o que aconteceu. Agora nós vamos para o próximo capítulo, no mesmo livro de Gênesis, capítulo 28, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 22. Aqui Jacó, ele faz uma promessa de dar o dízimo para Deus, viu? Ele faz uma promessa de dar o dízimo para Deus. Então é algo de si mesmo, é uma promessa. Ainda não é ordenância, ainda não é lei. Jacó faz uma promessa no sentido, em qual sentido? Porque Jacó estava tendo uma fuga do seu irmão Esaú, porque o pai deles, que se chama Isaac, ia abençoar Esaú. E Jacó, por querer essa bênção, Jacó ele traiu tanto seu pai como Esaú. Ele enganou, se disfarçando, caracteristicamente. Ele se disfarçou e conseguiu a bênção que era para Esaú. Esaú, sabendo disso, Esaú queria matar Jacó. Então Jacó fez uma fuga para uma outra cidade. Então, mas antes de ele chegar nesta cidade, ele descansou em uma noite em uma cidade chamada Luz, Então, lá Jacó, nós sabemos, Jacó teve uma visão dos céus que tinha uma escada que descia e subia anjos. E ali Deus falou com Jacó, que ia abençoar Jacó. Então Jacó disse a Deus: Deus, se você me abençoares, se você não deixar que ninguém me toque, que ninguém me maltrate ou que ninguém me mate, eu prometo a ti que eu te darei todo o dízimo daquilo que o Senhor me abençoar.
né? E me trazer em paz para a volta da casa do meu pai. Então, olha o que aconteceu. Então Deus ouviu o que Jacó falou. Jacó fez uma promessa se caso Deus o abençoasse e também lhe protegesse de todos os inimigos. Então foi uma promessa aí. Ainda não era ordenança e nem lei. Agora nós vamos para o próximo livro. No livro de Levítico, capítulo 27. Livro de Levítico, capítulo 27. Aqui tem dízimos também, mas também ainda não era ordenança e nem lei. Aqui em Levíticos capítulo 27 são dízimos de votos. Você leia com atenção todo o capítulo 27, você vai ver, né, que são votos pelo que Deus fez ou pelo que Deus vai fazer. São pessoas que vão, e todos os seus votos que as pessoas iam fazer, né, tinha um valor, um preço diferente. As pessoas poderiam dar esses votos em ciclos, em moedas, em pratas, em dracmas, em dinheiro, assim como também poderiam dar em frutos ou em sementes do campo, ou até mesmo com animais. Então, mas era um dízimo de votos, ainda não era de ordenança nem de lei. Agora nós vamos para o próximo livro, que se encontra em Números, livro de Números, capítulo 18. Então, no número 18 está escrito, né, que aí sim Deus ele dá a ordenança ao povo de Israel para que o povo de Israel desse ao dízimo aos sacerdotes, aos levitas, porque não tinham parte da herança com o restante de Israel. Ali os levitas com os sacerdotes, eles eram separados apenas para fazer a obra de Deus. E como eu vou citar agora para vocês, como passou a ser ordenança e lei a partir do livro de Números, Deus começa já a falar a partir de Números que o dízimo é apenas alimento. Diferente lá do livro de Gênesis, do capítulo 14 e do capítulo 28, e também de Levítico capítulo 27. Lá está falando vários tipos de dízimos, de bens materiais, de animais, de frutos, né, e de dinheiro. Mas em Números, Deus está dizendo assim, que o dízimo vai ser apenas alimento para os que trabalham para Deus, para aqueles que estão trabalhando no templo, para aqueles que são levitas e sacerdotes de Israel, apenas. Então assim, eram votos lá em Levítico. Em Números, aí surgiu a ordenança. Agora vamos lá para Malaquias. Em Malaquias, como todos nós já conhecemos, uma passagem, né, que é muito citado em várias religiões, Malaquias 3:10, né? Eu vou abrir aqui a Bíblia para vocês verem, Malaquias 3:10, que está escrito assim, ou para ficar melhor, eu vou ler Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10, que está escrito assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recorreres. Então, esses 3 versículos aqui, 8, 9 e 10, é muito citado. Mas, o que realmente quer dizer estes versículos? Como nós sabemos muito, já ouvimos muito por aí, eles dizem que era o povo de Israel, eles colocam culpa apenas no povo de Israel, que eles não estavam dando o dízimo, que o povo de Israel estava roubando de Deus, estavam deixando de dar o dízimo. Então hoje as religiões, eles dizem que esse dízimo são os obreiros, eles colocam que é os obreiros que estão roubando, que é o rebanho que está roubando, que na verdade não. Eu vou provar isso para vocês aqui mesmo em Malaquias. Muitas pessoas não sabem porque não leram. Vamos lá.
Mas para nós entendermos melhor esse capítulo 3, versículo do 8 ao 10, nós temos que ler até mesmo 2 capítulos antes, 2 ou 1 capítulo antes. Vamos logo ler o capítulo 2, que está escrito assim. Capítulo 2 de Malaquias, versículo 1, está escrito assim: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. O que é que Deus quer dizer? Deus está dando um mandamento, está dando uma mensagem exclusivamente para os sacerdotes, aqueles que Deus escolheu para ser administradores da palavra de Deus, administradores do dízimo, que é alimentos, e administrador daqueles que faziam sacrifícios de cordeiro para simbolizar o nosso Cristo que viria a descer no Novo Testamento. Então o que Deus fala no versículo 2 do capítulo 2 de Malaquias? Se não ouvirdes e se não propuserdes o que eu estou falando nos vossos corações e honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição sobre vocês, sacerdotes. E na verdade eu já os amaldiçoei, porque vocês não aplicais isso no coração. Então Deus aqui está falando com os sacerdotes, que ele vai amaldiçoar e que ele já amaldiçoou, porque o sacerdote não está aplicando no coração deles a verdade, a misericórdia. Então, lá no versículo 7 está escrito assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviaste do caminho, e a muitos fizeste tropeçar na lei. Então aqui, já no versículo 7 ao versículo 8, Deus está querendo dizer aqui que os sacerdotes eram para ser os primeiros que era para guardar as leis e as ordenanças de Deus. Mas eles quebraram essa aliança, eles quebraram essa ordenança, eles desobedeceram a lei de Deus, fazendo com que as pessoas, o povo de Israel, ficasse com pouca fé, desacreditado, e também eles deixaram de fazer o propósito, as ordenanças de Deus, por culpa dos sacerdotes. Você vai ler lá em Malaquias capítulo 2, versículo 7 ao versículo 8, você vai ver que Deus está brigando com os sacerdotes, e através do sacerdote o povo de Israel também caíram nessa. Também desobedeceram a Deus, porque os sacerdotes, ao invés de eles ajudarem os necessitados, ao invés de eles fazerem as coisas corretamente que Deus ordenou, eles começaram a roubar. E aí as pessoas já não estavam mais acreditando no sacerdote e deixaram de dar o dízimo para o sacerdote, porque os sacerdotes já estavam roubando. No versículo 9 está assim: por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante do povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas. Então Deus está querendo dizer aqui que Deus já não aprovou mais o povo de Israel, porque eles desobedeceram, eles desfizeram a aliança que Deus fez com eles, romperam a aliança que Deus fez com eles, rompendo, roubando os dízimos, não ajudando os necessitados, órfãos, viúvas e estrangeiros, e usando da maneira correta o dízimo. Então, e aqui diz que eles faziam acepção de pessoas, ou seja, eles faziam da maneira que eles queriam, eles escolhiam para aqueles que queriam dar os dízimos, que são os alimentos. E eles não faziam a vontade de Deus, mas sim as suas próprias vontades. Agora, e no capítulo 1, Deus está brigando justamente com o povo de Israel. O povo de Israel que estava deixando de dar o dízimo para a nação, para as pessoas que estavam precisando em Israel. E já no capítulo 2, Deus já fala o motivo, o porquê o povo de Israel já não estava mais dando dízimo. E Deus está culpando os sacerdotes, que eles são os verdadeiros culpados do povo não darem mais o dízimo, porque os sacerdotes já estavam roubando o dízimo, usando de maneira incorreta. Aí já no versículo 3, Deus continua falando, que é o que nós comentamos agora, capítulo 3,
versículo de 8 a 10, que fala que roubará o homem a Deus? Entendeu? Então Deus está falando aqui pros sacerdotes. Do capítulo 2 de Malaquias, capítulo 3 de Malaquias, capítulo 4 de Malaquias, Deus está falando só com os sacerdotes. E o capítulo 1, Deus está falando com o povo que deixou de dar o dízimo, porque eles estavam inseguros com a administração dos sacerdotes que estavam roubando. Né? Então, no Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 10, nós também vamos entender um pouquinho mais atrás, no versículo 5, que está escrito assim: e chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui no versículo 5 de Malaquias capítulo 3, Deus está falando aqui com os sacerdotes, no versículo 5. E logo após, no versículo 8, um pouquinho mais no versículo 8, versículo 10, Deus por acaso roubará o homem a Deus? Porque os sacerdotes estavam roubando a Deus. Em vez de dar o dízimo para os necessitados, como está escrito no versículo 5, que eles roubavam os diaristas em seus salários, tiravam o direito das viúvas e dos órfãos e dos estrangeiros. Então estão falando aqui diretamente para os sacerdotes. Agora vamos digamos, para o Novo Testamento. Apesar que o Novo Testamento começa após a morte do testador. Então, o Novo Testamento já começa depois da morte de Cristo. Mas Deus, através de Jesus que é o Filho do próprio Deus, ele já anuncia as coisas do Novo Testamento. Ele já começa a fazer até mesmo missões, até mesmo costumes, como será o costume das pessoas libertas pela lei. Desculpa. Vamos lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, que está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã e o endro e o cominho, desprezados o mais importante da lei, a misericórdia, a fé e o juízo. Então aqui, se vocês for observar aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23, Deus está dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Pode observar que Deus não está falando assim: ai de vocês, obreiros, ai de vocês, membros, ai de vocês, rebanhos. Então Deus não está falando com essas pessoas. Deus está falando para ai de vocês, escribas e fariseus. Deus está brigando com os sacerdotes, os líderes religiosos, Vocês dão o dízimo de sementes e dos frutos, mas vocês deixam de fazer o principal, que é para ser salvo, o principal que se assemelha a Deus, que se assemelha a Cristo, que é ter a misericórdia, é ser justo e ter a fé. Sem deixar de dar o dízimo. O que Jesus quer dizer isso? Vocês podem muito bem praticar a misericórdia e a justiça e a fé, sem deixar de dar o dízimo. Agora, dar o dízimo para quem? Se o dízimo é alimento, ou seja, sem deixar de dar o alimento para os necessitados, para as viúvas, estrangeiros e órfãos. Amém, meus amados? Entendeu? Então, ele está dizendo assim que eles podem praticar o principal, que é a misericórdia, a fé e a justiça, sem deixar de dar o alimento para as pessoas necessitadas. Simplesmente isso. Agora nós vamos lá em Atos. Atos capítulo 4, versículo 34 ao 35, que está escrito que todas as pessoas
eles vendiam as suas propriedades e colocavam sobre a responsabilidade dos apóstolos. E os apóstolos pegavam, e dividiam para as pessoas de acordo com a necessidade de cada um. Então aqui está dizendo que ninguém passava necessidade, porque todo mundo dividiu as coisas por igual. Né? Um dízimo é obrigatório como lei, porque no Novo Testamento o dízimo já não é mais lei, agora tem que dar de coração, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Nós temos que contribuir segundo o nosso coração, não com tristeza e nem por obrigação, mas com amor. Amém? Então, aqui Paulo está dizendo através do Espírito Santo de Deus, que já não é obrigado, não é ordenança, não é lei de dar mais o dízimo, já acabou isso. Paulo está querendo dizer agora, que o que nós temos que fazer agora para o próximo tem que ser de coração, tem que ser de acordo com o que o teu coração pede para você dar, o valor, o alimento, qualquer outra coisa, ajudar de coração, mas não mais como obrigação, que obrigação quer dizer não mais como lei, e como ordenança, mas tem que ser dado de coração. Bom, gente, este aqui foi tudo que eu falei sobre este assunto, sobre o dízimo. Espero que você gostou. E se você gostou, peço que você se inscreve em meu canal e ative o sininho para que todas as vezes quando chegar um novo vídeo, você seja notificado. E não esqueçam de deixar um like. E outra, você pode deixar um comentário aqui sobre o que você achou sobre o vídeo, e também você pode fazer pedidos sobre outros assuntos que eu vou fazer o seu pedido. Então, muito obrigado. Eu vou deixar aqui também na tela os capítulos e versículos que eu acabei de citar para vocês, tá bom? Desculpa aí por tudo, isso aqui é meu primeiro vídeo. E vamos para o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém.